Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Momentos de MFE. De volta, né, após aí o período de campanha, dias bastante corridos para nós, mas foi um prazer, foi muito bom o resultado da Márcia, a gente agradece muito o empenho de todo mundo. Ela não está presente porque está de férias, pegou uns dias aí para descansar, mas na semana que vem ela já está aí de volta, firme, forte e renovada. Então, obrigada pela presença de cada um de vocês aqui com a gente. Agradecer também o Jonathan Randall, né, que proporciona aqui esse momento de troca de informações com todo o nosso público. E também os meninos aqui da técnica que sempre ajudam a gente, tá? Muito obrigada mesmo. E hoje estou com duas convidadas muito especiais, são minhas queridas, porque eu já conheço. Elas são voluntárias do Instituto Pipa Voar, foi onde eu as conheci, né? E eu estarei apresentando para vocês com muita felicidade, porque são pessoas muito competentes no ramo aqui do nosso mundo, né, das pessoas com deficiência. Então, tenho o prazer de apresentar a vocês a Jaqueline, que é pedagoga, né, sim, psicopedagoga. Depois eu dou todo o seu currículo já, também a Ionês, psicóloga. Né, Ionês? Sim. Obrigada pela presença de vocês. Sintam-se, assim, super acolhidas aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada por você. Obrigada. Bom, olha só. Nós pensando, assim, num tema bastante específico, né, no momento que nós estamos vivendo, que é totalmente novo, né, a nós e... o mundo inteiro, né, passando por essa situação de pandemia, e essa situação de isolamento nos trouxe muitas novidades, né, e adaptação. Então, nós, né, não estamos, assim, basicamente no grupo de risco, não sofremos tanto o impacto disso tudo, mas a gente sabe que boa parcela da população sofre o impacto desse momento tão difícil, né, e principalmente as pessoas deficientes. Então, a gente resolveu trazer esse tema tão pertinente nos dias de hoje, porque aí estamos praticamente entrando numa nova onda, né? E a gente tem que estar preparado, porque até que todos sejam imunizados, que essa vacina realmente chegue, então ainda é uma preocupação. E os pais estão vivendo ali na pele, né, no dia a dia. Eu acho que a parcela que mais está sofrendo esse impacto todo são as crianças, né, os adolescentes, que estão sendo privados de muitas coisas que eles já estavam acostumados no dia a dia deles, né? Com certeza. Então, assim, gostaria que as mães, as famílias que quiserem participar no nosso chat, na medida do possível, eu vou dando uma olhadinha aqui, resgatando as perguntas e também passando para elas. Mas aqui nós separamos algumas temáticas importantes para nós já abordarmos, né, em relação a isso. Ionês, você como psicóloga, como que você vê esse momento de isolamento? Como que a criança entende isso, né? Como que você acha que isso acontece na cabeça de uma criança, especificamente com deficiência? Privação total. Então, o sofrimento é grande, porque em ambiente fechado, com as mesmas pessoas, todo o tempo, isso vai gerando estresse. E para nós que víamos aí super acelerado com essa coisa aí da era da técnica, afinal de contas, nossos filhos nasceram, né, na era da técnica. E aí, como é que faz? Ficar restrito à família nuclear. Então, vão criando aí vários dissabores, discussões, brigas, sim, porque acontece, isso faz parte do dia a dia. Sim, é verdade. O fator de ansiedade você considera ser, assim, o mais predominante nessa parcela dessa população aí? Sim, aumenta bastante, consideravelmente. A ansiedade que vai levando ao estresse, uma coisa está ligada diretamente à outra. Então, por isso, criar possibilidades, tirar o foco. Estava conversando com a Jaqueline, com a Jaque, porque até ela tem uma fala muito interessante, que as pessoas não devem focar nesse excesso de limpeza, nessa organização exagerada, porque casa muito organizada com tudo no lugar,
não tem vida, não é isso, Jaque? Não tem vida. Então eu sem falei, vida, é um vazio. então eu falei pra ela, muito interessante isso. Como é porque- gostoso uma casa movimentada, né? Com tapete torto, com a parede riscada, né? Tem vida essa casa. É verdade. Não é uma casa morta. É verdade. Casa de vó, né? É. Aquela casa que vó, né? Nada. Isso. E a gente fica, não, só podia ser a avó e o vô que deixa fazer essas coisas, né? É isso, então. Né? Voltar um pouquinho pro início. Se a gente parar para pensar friamente, olha, todo mundo queria muito estar ligado no celular, no computador. Interessante. Agora temos mais tempo para isso. E por que isso encheu, de repente não serve mais? É verdade. Para parar para pensar nesse sentido. Sim. Então, sei Muitos lá, pais querendo estar com os filhos, né? não encontravam tempo. Exatamente, não encontravam tempo, se sentiam culpados por não estar com os filhos. E agora tem tempo, o que agora fazer com tem isso? tempo suficiente. verdade. É um ensinamento, Aproveitar né, esse gente? momento. Aproveitar esse momento para estar com os filhos. É verdade. Vai trazer sempre uma reflexão, né? Tem os lados positivos, o lado negativo, mas temos que olhar sempre o lado positivo de tudo isso, né? E Sim. sempre tem lado positivo. Olhar para si também, né? Sim, com certeza. Eu acho que super cabe. O momento realmente é para autorreflexão, é para olhar para dentro. E aproveitar um pouquinho e olhar esse tempo não só como solidão, como isolamento, mas buscar também um pouco de solitude. Eu acho que é fantástico. Você se refazer, né, emocionalmente, espiritualmente, buscar esse laço, né, em família. E eu sou super a favor do antigo. Não tenho nada contra o novo, mas o antigo eu acho fantástico. Sei lá, a barraca de lençol na sala, bota o pai para dormir no sofá de vez em quando, escolhe um dia, o dia da barraca no quarto, porque todo filho, quarto da mãe tem o quê? O que tem quarto de pai? Dani, conta pra mim o que tem. Cheiro, memórias, tudo de bom, né? E é do pai e da mãe, então eu quero estar lá. Então assim, vamos fazer uma cabana um dia de lençol, lanterninhas, sabe? Põe todo mundo junto, para quem tem meninos e meninas, faz o dia das meninas, no quarto a mãe e a filha, um dia com o pai, e eles vão se sentir mais próximos, mais acolhidos, né? O Ionês. Então isso é fantástico. Bom, a Iô, agora já que ela deu a introdução aí, né, falando, a Iô, ela é graduada em psicologia, né, pela Universidade Paulista, pela Unip, então ela tem um curso de psicossomática, introdução à psicofarmacologia, ela é atuante, né, psicóloga clínica, coordenadora de oficinas psicopedagógicas, vivências sociais e potencialização da pessoa com deficiência, acolhimento, mediação de conflitos, consultas, atividades culturais, visitas junto à promotoria e assistência social do fórum e audiência conjunta com a rede, crianças e adolescentes abrigados. Potencialização no processo de aprendizagem, fortalecimento de vínculos, elaboração de atividades colaborativas para desenvolvimento pessoal e psicossocial. Depois eu passo aonde ela atua mesmo, onde ela faz a clínica, endereço e telefone no finalzinho para vocês, tá bom? Obrigada aí pela introdução maravilhosa, viu, Iô? E agora vamos falar um pouquinho da nossa Jaqueline, aqui graduada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada, ascenso em Psicopedagogia pela Universidade Pontífica, né, a PUC, palestrante como também, né, frequente ouvinte de cursos, seminários e congressos, estudos nacionais e internacionais, vivências na área de coordenação, além da experiência prática no atendimento de crianças e idosos. Então, você está ali numa linha das pessoas que estão sendo mais atingidas no momento, né? Sim. As crianças e os idosos. Os dois públicos. Os dois né? públicos. Interessante você, né, pegar as extremidades, assim, na tua carreira profissional. Bem legal isso. Sim. Né? Eu gostei Verdade. muito de saber.
E assim, me conta um pouquinho também o que você acha que nós podemos, como que a gente pode estar driblando, né, esses efeitos do isolamento social na vida da criança. Especificamente, né, a gente já tem uma questão aí voltada à deficiência. Sim, com certeza. É um momento que é muito difícil para todos, mas que podemos olhar com uma outra visão, de modo que não seja tão complicado assim, né? Então, o que eu sempre falo, é tornar o limão uma limonada. Sim. Então, olhar com uma outra vertente, de uma outra forma, como que poderíamos fazer, né? Para se tornar um ambiente mais acolhedor, mais gostoso, mais prazeroso, como a gente mesmo já estávamos aqui conversando, né? De aproveitar o momento em família, né? Então olhar realmente para si, aproveitar os momentos com os filhos, né? Fazer o que a Ionês comentou, até mesmo um espaço de leitura debaixo de uma mesa. Sim, né? Que é maravilhoso. Sim. Então, o ambiente da casa, é um ambiente que proporciona muitas coisas, né? E como a gente aprende nesse ambiente? É verdade. Com muita coisa, né? Em cima de diversas ferramentas que podemos utilizar, como até mesmo no momento em família na cozinha. É verdade. E na cozinha tem muita coisa que se pode aprender, né? A matemática ali está envolvida, Incrível. A química mais do que tudo, né? E até inclusive falando em relação à matemática, do tempo, né? Que é um dos pontos que é interessante estar comentando, porque aí a criança consegue visualizar num simples gesto de esquentar uma comida no micro-ondas. 5 que minutos. são 5 minutos. Mãe, mas vamos logo. Mas não deu 5 minutos, então vamos no O que micro-ondas. são Olha esses aí. 5 minutos? Já passou? Não, tá contando. Então, consegue, através do micro-ondas, visualizar e saber quanto tempo realmente demora esses 5 minutos. Porque ajuda em termos de quando faz algum tipo de combinado ou quando está para sair para algum lugar, né, próximo, logicamente, de casa, né, porque nessa época a gente não pode ir muito longe e nem em lugares muito movimentados, ou nem sem, não necessariamente isso, mas em fazer alguma atividade, né, ou finalizar com aquela atividade. Então espera 5 minutinhos que daqui a pouco eu vou chegar aí pra gente brincar, né? Então ele saber exatamente o que são esses 5 minutinhos. É de grande importância essa fala da Jaque, né? Porque, sim, com certeza, o ideal é sempre participar, independente do teu filho ter algum tipo de deficiência ou não. Porque quando você participa, quando você conta para ele, quando você fala, quando você mostra em termos práticos, ele faz parte do processo, ele não está sendo deixado de lado. E isso faz toda a diferença. Você diz que ele tem um lugar, como todos, cada um dentro da hierarquia. E ele aprende isso com a vivência, que é a melhor forma de ensinar. E eles aprendem muito com o lúdico, né? Uhum. Então, o fato de você... O Arthur, por exemplo, meu filho, ele é síndrome de Down, para quem não sabe, ele adora fazer bolo. Né? Então, quanta coisa você não aprende fazendo um bolo, né? Você pensa na textura da manteiga que você está passando para untar a forma. Então, ele já está trabalhando a sensibilidade. Que ele também tinha questões sensoriais, né? Que foram trabalhadas. Coordenação motora. Coordenação motora. Para quebrar o ovo. Saber que tem que, ali com delicadeza, quebrar um ovo. A paciência, né? A paciência. De ter que esperar o tempo de forno do bolo. Trabalha-se a ansiedade. O cheiro, o olfato. Perfeito. O paladar. Todos os sentidos, né? Se a gente for ver,
a criança, ela é, de certa forma, estimulada em todos os seus sentidos. Né? E às vezes a gente pensa, né, que não, é uma ação totalmente corriqueira. Mas se a gente puder pensar que está sendo super rico, a gente consegue extrair muito mais coisas, né? Por exemplo, o grande, o pequeno, né? Eu lembro da Antônia, né? Da pipa, a colherinha, o colherão, né? A colherinha do sal, o colherão da farinha, por exemplo. Então você já trabalha a dimensão, a matemática, a quantidade. Sim. Nossa, se a gente for ficar aqui enumerando, né? São tantas coisas, né? E não deixa de ser uma terapia. O que é terapia para nós, não é? Do dia a dia, não é fazer um tricô, trabalhar com alguma coisa artesanal, para eles eu acho que não é diferente. Não é diferente. Só precisa descobrir qual é realmente o talento, né? A aptidão, o que eles mais gostam de fazer. Tem uma forma que eu acho fantástica, e que lá no meu período com a Antônia, na Unip, foi assim fantástico. Nós tínhamos algumas crianças que diziam que não sabiam ler. Eu uso diziam que não sabiam porque elas não conseguiam escrever absolutamente nada, não conseguiam ler. E aí eu falei, olha, vamos fazer diferente. Você sabe ver desenho? Não, mas desenho é fácil. Eu falei, tá, então vamos escrever com desenho. Como? Não dá pra escrever com desenho. Eu falei, dá. Olha só. Copo. Começa com a letra C. Aí coloquei a letra C. Copo. Lembra do copo? Fecha o olho. Aí eles fechavam o olho. O que você viu? Eu vi o copo, né? No nosso caso lá foi a banana. Eu vi a banana. Tá, então a letra B. Lembra? Agora olha a letra. Fecha o olho, o que você viu? Aí um olhou pra mim e falou assim, eu vi a letra. Eu falei, então é ela tá aqui, você conhece. Aí ela correu e escreveu a letra B. Desenhou, escreveu não, porque escrever é difícil, mas desenhar é fácil. Então vamos lá, desenha-se a letra B. O A, desenhei a letra A na lousa, fechou os olhinhos. E aí, depois de terminado essa atividade, chamamos os pais e aí eles falaram assim, eu aprendi a escrever. Aí os pais olharam assim um pro outro, não. Sim, eu aprendi a escrever. Ensina pra eles como é que vocês aprenderam a escrever, porque eles vão te ajudar em casa. Eles replicaram e nesse trabalho foi fantástico. Foi lindo ver pai e mãe chorando porque o filho nunca tinha escrito. Escreveram bola, escreveram boneca e o melhor de tudo isso, se apropriar desse saber, porque agora ele saía do lugar de quem não sabia, ok? Para quem sabe. E que legal. Mas eu vou te ensinar direito do jeito que a Io ensinou, porque tem mais coisa e aí nós vamos aprender juntos. Então assim, o que é isso? É uma terapia, é o se apropriar, é você olhar para o outro e dizer que ele pode, que ele é capaz. Sim, ele se sentir produtivo, sentir que realmente ele é capaz de fazer alguma coisa. Isso não tem preço, né? E falando da alfabetização, uma coisa que é maravilhoso também na alfabetização é escrever aproveitando para trabalhar o sensorial, né? Mas sabe aquelas areinhas de aquário, né? Que é gostoso para despejar e colocar tipo numa travessa, e eles vão escrevendo na areia. Isso é maravilhoso, né? Então é uma outra forma de escrever e que para eles é super prazeroso. E super acessível, né? Quem não consegue pegar acesso à areia, é uma coisa tão simples, né? Sim. Que você consegue fazer ali tranquilamente. E pode pegar aquelas areias coloridas também, muito legal. Que chama atenção, atrai pela cor, né? Então ou até fazer as receitinhas, né? Que agora tem das massinhas, dos slides, né? E aí a criança ela também vai ter ali uma experiência, né? De estar fazendo o seu próprio brinquedo também, né? Sim. Isso é fantástico. É bem legal. Porque a gente está construindo. Que no caso da aprendizagem... Mexe com a autoestima, né? Estou construindo. Com certeza. Eu construí a minha massinha, eu construí a minha areia. Então, entra na questão do apropriar-se. Muito bom. Potencializa, é verdade. E o que, assim, nós podemos observar de diferente, de repente,
nós pais conhecemos bem nossos filhos, né? Mas o que de repente eles podem apresentar de uma alteração no comportamento que pode estar relacionado de repente a um fator estressante, assim? Como a criança ela lida com isso? Ela tende a ficar mais isolada, ela tende a ficar mais agitada. Existe algumas coisas que a gente tem que observar nesse padrão, na mudança desse padrão de comportamento da criança em isolamento, que esteja talvez muitas vezes em ociosidade mesmo, né? Sofrendo uma situação de distanciamento mesmo, muitas vezes a correria do pai, da mãe, aquela situação do cotidiano e passar desapercebido por alguém assim da casa. Pode passar desapercebido, e o grande grau de importância é olhar para a criança. Quando você olha, você consegue identificar. O Arthur, por exemplo, ele é super agitado, o Arthur não para. Se acontece alguma coisa que foge, imediatamente o comportamento dele muda. Você percebe que ele muda. Então, tentar abaixar, conversar, entender o que aconteceu. Tem crianças que conseguem verbalizar, tem crianças que não. E se não verbaliza, tudo bem, tudo bem. Você fala para a criança que está tudo bem. Oi, filho, tem alguma coisa que não está legal? Tudo bem. O que nós podemos fazer? Porque o corpo mostra, né? Sim, é uma o corpo linguagem. fala. Sim. Então, tem as linguagens não verbais que... Sim, e é sempre importante deixar claro para a criança que tudo bem elas não estarem bem, ou que elas não consigam se expressar. Se eles não conseguirem falar, muda você. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha, esse aqui é legal? Não gostou muito? Então tudo bem, nós mudamos de novo, não tem problema. Mas olhar para a criança. Quando você olha, você confere cuidado, você consegue... o contato visual, né? Sim, faz toda a diferença. O Arthur foi fácil identificar aí uma alteração nele. No começo, como eu falei pra vocês, ele estava achando o isolamento máximo, porque ele podia brincar, ele tinha a mãe e o pai o tempo inteiro, porque a princípio nós tivemos essa possibilidade de ficar mais em casa, né? Meu marido ficou em home office, eu também. Então ele achou aquilo uma maravilha, né? Só que o tempo realmente foi desgastando, né? A saudade da escola. Aí eu percebi o quanto a rotina é importante, né? Não só para as crianças atípicas, para todas as crianças no modo geral, né? É muito importante a questão da rotina, eles se sentem importantes. Eu sei que tem estudos que falam que a rotina, ela realmente acalma a criança. Olha como é interessante, né? Na cabeça de muita gente, a rotina deixa a criança entediada, mas os cientistas falam que a rotina acalma, porque a criança tem uma segurança, ela sabe o passo a passo daquilo, né? Então eu achei muito interessante quando eu li a respeito disso. E aí eu comecei realmente a criar uma rotina diferente. Então eu acho que talvez uma estratégia também seja criar uma rotina. A família tentar criar uma rotina diferente na sua casa com o seu filho. Dentro das suas possibilidades. Talvez a minha rotina não funcione na tua casa, né? Mas com o teu filho, adapta. Mas funciona na minha. Então o que eu posso fazer para adaptar? Mas é muito importante a rotina, né, meninas? Assim. Super. A rotina é um lugar conhecido. Ele é encadeado. Então eu sei que o meu caminho é esse. Eu caminho, depois de tantas quadras eu viro para a direita e depois eu viro para o outro lado. Criança não usa direita e esquerda. Eu acho fantástico eles ensinando. Olha, você vai por aqui, aí depois você vira ali. Então ele sabe qual o caminho que ele vai. Se você mudar, dá uma desorganizada. Mas é interessante não manter essa coisa muito pautadinha, essa metodologia fechada. De vez em quando dá uma mudada. Mas a criança com deficiência não é interessante mudar. Então, mas a vida ela não é tão quadradinha, tão certinha, ela muda. Então, eu acredito que é muito positivo a mudança. Você desorganiza e reorganiza para ele entender a possibilidade. Então você trabalha a possibilidade. Você acha que essa desorganização, ela não significa, por exemplo, só a atividade de vida diária, o banho, a comida, mas assim, por exemplo, a proposta da brincadeira,
né? Sim. Diferente. Mudar um pouco. Você mudar um pouquinho, né? A ideia é essa. O horário do lanche, o horário do café, o horário do almoço. Vamos fazer diferente hoje? Normalmente crianças autistas têm dificuldade. Mas se, como eu falei lá no início, se ele for participado, no início ele pode ter, né, algum tipo de estranhamento, mas ele se adapta. Olha, hoje, não, mas primeiro é a história para depois o café. Não, tudo bem, mas hoje nós vamos fazer diferente. Olha, vamos ver como é que fica, vamos tomar o café depois da história. Nós vamos ter a história e vamos ter o café. Só vai ser diferente. O que você acha? Vamos tentar? E tenta. É um novo. Porque a criança com autismo não pode o ambiente ser barulhento. Tá. Mas na rua? Tem vários estudos que mostram. Mas na rua você não consegue manter o seu filho numa bolha. Então, você introduzir isso aos poucos para ele se habituando, porque a questão você tira isso dele. Então, sempre que for falar, olhar nos olhos, eles desviam, você puxa, todo o tempo você tem que estar puxando ele para si. Então, vamos fazer diferente. E os combinados, gente, os combinados é assim... Essenciais, né? É fantástico, porque eles acabam introduzindo o combinado como algo dentro da rotina. Então, é um lugar de segurança o combinado. Por quê? Se eu combinei com você que nós iríamos fazer tal coisa... Só que tem que tomar cuidado, porque tem que cumprir. Mas quem não gosta de combinar e cumprir, né, gente? Olha, meu marido sabe. Eu vou pensar aqui. O que é combinado é combinado. Então, mas veja, não precisa ser tão rígido assim. Se não é tão nada é tão puro assim. Uma vez que tem algum contratempo, precisa ser explicado. Olha, nós combinamos, porém... E reforçar, né? Exato. Hoje não vai dar para ser exatamente assim, tá? Porque houve tal coisa. Mas nós vamos fazer. Tudo bem? Mas eu queria... Não, eu sei que você queria. Eu também gostaria muito, mas não vai ter como. O que nós podemos fazer? Porque não é o não fazer por não fazer. Então, isso muda todo o cenário. É verdade. Acho que sempre a gente tem que ir tentando outras possibilidades, né? Para os nossos filhos terem outras experiências, né? Sim. E para um caminho diferente também do que a gente acha que tem que ser ali tudo quadradinho, né? Se aquilo trouxer muito sofrimento, lógico, né? Tem que dosar. Tem que dosar, mas eu acho que é importante desafiá-lo sempre. O Arthur, eu estou trabalhando muito a questão do dia seguinte, né? Porque ele não sabe muito o que é o amanhã. Então eu falo, filho, ele fala que quer alguma coisa hoje. Eu falo, filho, dormir, acordar, e aí eu falo o que a gente vai fazer, né? Então ele entende que vai dormir, acordar, que tem um tempo para chegar naquele evento tão esperado. Gerou expectativa, porque muitas crianças não conseguem dormir, porque se eles não dormirem... E aí é trabalhar, olha, mas assim, se você ficar acordado demora mais, se você dormir, vai mais rápido. O que eu achei interessante que a Dani fez foi o gesto. Sim. Dormir, né? É bom que faça mesmo para... A mãe deficiente é quase uma PhD em Libras, né? Mas aquela Libras que não funciona pro surdo-mudo, né? É Libras de mãe e filho, né? E o tempo inteiro a mãe, ela tá acostumada. Você fica até inconscientemente, eu fiz daqui, né? Dormir, acordar. Mas a linguagem não verbal deles é como a Antônia. Antônia, obrigada pela participação. Ela falou que eles se comunicam do jeitinho deles. Do jeitinho deles. E mesmo uma criança que não tem deficiência, tem a comunicação. Nós temos um jeito, um dialeto diferente, inclusive para cada filho, né? Você pode ter 10, mas eles são diferentes e a linguagem é diferente. Eu me recordo que o meu filho mais velho não usava o diminutivo. Eu falava, olha filho, o teu carrinho. Ele falava, o meu carro? O pequeno, o meu mais novo, ele falava muito errado. Mas e aí? É o jeitinho dele. Não é? Até eu descobrir onde era a casa do Sidondes, vocês não têm noção do que foi isso na minha vida, gente. Faz ideia do que é? Não. Sidondes? Não. Casa do Sidondes. Sidondes. McDonald's, porque assim, eles não... Lógico. Então, ele não comia
comia lanche, mas ele gostava da batata e do escorregador. Então, assim, pra me descobrir deu um trabalho, porque Olha eu não só. sabia onde era a casa do Sidondes, então... E não desprezar a fala, né? Porque ela é tão importante, é uma forma de linguagem. De linguagem, exato. Então nunca se expressar porque tá falado de uma forma E o sofrimento? não Mãe, real, né? é a casa do Sidondes. E eu graça. arrancava os meus cabelos. Eu falava, não, olha, então vamos procurar, né? E pegamos o carro e começamos a andar. De repente, ali, olha lá. Eu falei, Jesus, o McDonald's. Ufa, achamos a casa, né, do Sidondes. Não, mãe é um ser, né, gente, iluminado. A gente precisa realmente chegar nesse nível, né, de entender nossos filhos, mesmo com todas as limitações deles, né. Com as linguagens específicas de cada um e aos poucos vai conseguindo interpretar e saber o que realmente eles estão querendo, né? O Arthur, ele teve a fase do que achar que era maravilhoso, o isolamento, né? E também teve a fase em que eu tive o meu alerta mais assim apurado, que foi quando ele começou a ter questões de ranger de dentes, Onde começou o estresse. começo de comer a unha, né? E puxar o cabelo. Ele puxava, teve um dia que nós nos assustamos, assim, ficou realmente até um clarão, assim, aqui no fundinho. Estresse. E aí nós também paramos tudo, fizemos, né, tivemos uma reuniãozinha, eu e meu marido, e pensamos no que a gente poderíamos fazer para desfocar ele daquela situação de estresse, né? E aí nós resolvemos, procuramos um local para poder passear, que estava mais tranquilo, que já estava saindo desse período mais crítico da pandemia, andar descalço na areia, na grama, correr, descarregar um pouco a energia, né? Porque imagina, a criança ela tá com a sua energia retida, né? Totalmente retida. Então, e por mais que ela tenha espaço dentro de casa, o que não é a realidade de boa parte da população, né? Você precisa ver outras pessoas, né? Se socializar, a criança ela tem essa necessidade. Então tem que ter um olhar muito diferenciado, né, para esses sinais, né? Pegando esse seu gancho, nós estávamos trocando, é super importante a rede de apoio. A rede de apoio ela é fantástica. O que seria a rede de apoio? A rede de apoio é a minha cunhada, é a minha mãe, é a minha sogra. Então, assim, essa rede de apoio e um priminho, ela é fundamental. Olha, principalmente casos que não tem irmão, né? Exatamente, você que tem o Arthur, mas aí você tem um amiguinho, um primo, você sabe qual é a rotina, mais ou menos tem que estar dentro de uma segurança, né? Falando no momento pandemia, e aí você traz uma criança, você desmonta a casa, literalmente, faz a bendita da barraca na sala, aí priva bota os aquela dois pra salsa, fazer né? o bolo, um monte de coisa, né? Deixa o Arthur ir um pouquinho. Essa troca, a rede de apoio, ela é fantástica, lembrando que temos que tomar muito cuidado com a rede de apoio, nós temos que cuidar da nossa rede. Eu não vou ficar o tempo inteiro somente com a Jaque. Então nós precisamos trocar para dar uma arejada, uma arrefecida. E lembrar que não é só receber, que eu preciso dar também. Para esse momento é de suma importância, e não só para os pais com crianças jovens com deficiência. Isso é para a vida. É verdade. Eu acho que essa temática, todas as mães, né, podem aproveitar de alguma forma, não só esse público dos atípicos, né? Porque é muito importante a gente conhecer nossos filhos, as limitações deles, os momentos de anseio. E às vezes as crianças não sabem mesmo se expressar de uma forma organizada. Claro. Né? Eles vão ficar irritadiços, né? Muitas vezes até em depressão, porque existe, às vezes as pessoas duvidam que a criança fique em depressão. Mas ela entra em depressão. Com certeza. Né? Então, acho que é muito importante esse olhar, né? Imagina a angústia de não ser entendida. Por quem? Por quem é mais importante? Todas as pessoas são importantes. O pai é muito importante, mas a mãe,
ela como figura de apego, de apoio é muito maior. Então como que a minha mãe não me entende? Se a minha mãe não me entende, o mundo não me entende. Então olhar para a criança e, gente, cuidado com isso, eu não estou dizendo que nós temos que entender todas as vezes. Não, tem horas que a gente não entende, porque eles falam umas coisas que definitivamente não dá para entender. E isso é demasiadamente humano, é normal e ok. Mas não também minimizar, né? Não. Acho que a gente tem que tentar entender. Muitas vezes eu fico no vácuo com o Arthur. Eu faço cara de ué. Exatamente. Mas sorrindo e tipo, isso mesmo, Arthur. Né? Levar na brincadeira. Tem crianças que dá pra fazer isso, tem crianças que não dá. Por quê? Você tem atípicos de nas duas extremidades. Você tem atípicos que não compreendem e você tem atípico que são muito inteligentes. E é o que você faz com esses, então. Nós somos limitados, né? Às vezes, para propor uma coisa diferente. Não, né? exatamente. É verdade. Eles estão, na realidade, nós nascemos um pouquinho mais para trás, não é? É isso mesmo. Eles nasceram na era da técnica, no boom da tecnologia. E aí uma criança pega o celular, por exemplo, a minha sogra, aí não consigo. Eu falei, pede pra Manu, 2 anos, ela vai te ensinar a achar o YouTube, porque eles sabem, não é o ideal, mas enfim, nós sabemos que isso acontece. Aqui a Elizabeth falou assim, mãe adivinha. Não, nossa bola de cristal, ela tá sempre a porta. E a Francesca disse assim, crianças que falam errado sofrem bullying, né, na sociedade, meu filho passa por isso também, infelizmente é uma realidade de muitos pais aí. Sim. Qual o nome dela? Francesca. Francesca, é o seguinte, a questão do bullying, ela é muito, muito séria. Gente, eu não vou falar em termos científicos, porque poderia discorrer aqui uma vida. É o seguinte, bullying tem que começar em casa, você precisa fortalecer os seus filhos. Então, você precisa ensinar para ele que tudo bem ele falar errado, que vocês riam disso junto com eles, para eles poderem compreender e entender isso de forma mais leve. Eu sou negra, os meus filhos são negros, o meu marido não é necessariamente negro, embora eu falo para ele que tem um pé na senzala. Esse é o maridão. Então, isso sempre foi tratado. O meu filho falou o seguinte, eu não quero ir para a escola, porque ele mudou de escola. E ele usava trança, ele resolveu trançar o cabelo. E ele achava o máximo parecer lá com aquele menino lá do Karate Kid, enfim. E aí tem que tirar trança uma hora ou outra, o cabelo faz tuf, e aí? Eu não vou pra escola sem trança, ainda mais uma escola nova e tal. E aí foi toda uma temática, e aí meu marido falou, olha, ele precisa ir. E eu tava morrendo de dó dele, porque, né, gente, eu sou mãe, né, antes de qualquer coisa eu sou mãe, eu tava com dó do meu filho. Mas aí eu parei, ponderei e falei, olha filho, você precisa ir, porque esse é você, independente de trança ou não. E aí ele foi pra escola, passou aí assim, mais ou menos, sei lá, um ano, foi no ano seguinte. Ele falou, mãe, se te agradecer. Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, vocês terem me obrigado a ir pra escola sem trança. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Nossa, agora é muito da hora, eu tô conhecida como Guido Black, então todo mundo me conhece na escola. Então agora, mãe, não tô nem aí. Então assim, lidar com isso dessa forma, eu tenho um magrinho, do cabelo, né, tonhonhon, e tem um gordinho, então você precisa trabalhar, gordão, por quê? Ele sabe que isso é normal. Sim. Isso está dentro da normalidade. Não vê como uma coisa muito diferente, né? Não. Diferente, muito pelo contrário. Sim, eu acho que agir com naturalidade, sim, né? Você mostrar que, eu acho que o trabalhar da autoestima está dentro de casa, né? Sim. Quando você cria de uma maneira em que ele tem essa autoestima, né? E isso daí faz toda a diferença lá fora. Então, independente, eu como mãe, eu já procuro não olhar as coisas muito nesse sentido. Será que estão olhando para o meu filho de uma forma diferente? Será que alguém está fazendo um bullying? Eu procuro nem saber desse histórico. Porque eu acho que não é sabendo ou batendo de frente que eu vou fazer a pessoa ter consciência de que aquilo é errado. Perfeito. Né? Então eu acho que a conscientização vem muitas vezes em eu agir naturalmente mesmo.
né? Tratar meu filho com normalidade perante a sociedade também, né? Ir na reunião da escola e me portar normal como o meu filho. Isso. O meu filho, eu tenho os direitos de saber como ele está tendo o seu desempenho aqui, como as outras mães também têm o seu direito. Então, quando eu me coloco nessa posição, eu faço com que todo mundo veja meu filho na mesma, de igual para igual, né? O que você está dizendo é... Que não tem muita diferença, muito pelo contrário. É igual. O que você está dizendo é, o Arthur não é definido por um CID. Sim. O Arthur é definido por quem ele é como ser humano. Sim. Perfeito. Eu acho isso assim fantástico. Nós já conversamos várias vezes. E o CID é importante para ser um norteador. Sim. E não para você se apegar nele porque o meu filho não. O seu filho ele é capaz, como qualquer criança, dentro da possibilidade dele. E isso não muda independente de ser atípico ou não. Todos nós somos especiais, todos nós temos uma deficiência. E não pega o bendito do CID e vai olhar não, porque você vai achar 200 mil patologias para se enquadrar nela. Exatamente. Então nós somos seres únicos. Singulares. Então, é isso. Com certeza. Já que eu tô vendo um monte de coisa que você trouxe aqui, lindas por sinal. Mostra tudo pra gente. Vamos lá. São brinquedos adaptados, né? Você, inclusive, é responsável pelo site, onde você é dona dessa empresa. Sim. Explica um pouquinho, fala pra nós. Na verdade, eu tenho esse site, que é o... Pode falar o nome do site. Que é o elevasaber.com.br. Eleva a Saber. Isso. www.elevasaber.com.br. Peraí, deixa eu ver aqui, eu tô meio desorganizada. Isso. Legal. Tá bom. E nele eu vou colocando diversas atividades, do como trabalhar com as crianças, até principalmente agora no período, né, de pandemia, em casa, o que poderia ser feito, que é uma das coisas aqui que a gente vai começar a apresentar para vocês. E até inclusive é um dos jogos que eu também vou produzindo para as crianças, né? Esse é um deles. Deixa eu segurar já, que no mostra como ele funciona. Você mostra? Você segura no caso e eu mostro, então perfeito. Ele é um jogo montessoriano, para quem não conhece a Maria Montessori, que fantástica aí da educação. Foi uma visionária, né? Oh, super, certeza. E nesse jogo, o objetivo é um jogo que propicie até a atenção, para que a criança possa ir colocando as cores conforme apresenta na... Então tem várias cartelas com essas cores aqui. Isso, são várias cartelinhas e a criança vai posicionando como está na cartela. Legal. Sendo que não necessariamente pode ser de uma vez só a cartela cheia. Pode ser por meio de colunas inicialmente, dependendo de cada criança. Certo? Que legal. E ainda que se a gente observar que é uma criança que ainda está adquirindo a noção de cores, nesse momento também ajuda no sentido dela ir reconhecendo as cores, a classificação por cor. Então tem muita coisa envolvida, até mesmo a questão da oralidade, né, que é um dos assuntos que a gente estava conversando aqui. Então, para que a criança possa ir nomeando as cores e aos poucos ela vai conseguindo chegar falar de uma forma mais compreensível, né, pela sociedade, que a sociedade consiga compreender melhor o que está sendo falado para essa criança. Quanta coisa dá para trabalhar nesse joguinho, hein? Muita coisa. Legal. Então dá para dificultar aos poucos, começar com uma fase inicial mais leve e depois aos poucos ir dificultando. Muito bom. Então é bem interessante. Agora, no caso de outros jogos que eu trouxe aqui para que vocês possam também conhecer, que daí são jogos que dá para ser produzidos em casa, dá para fazer junto com a família, então é bem interessante. Por exemplo, esse daqui, que no caso é uma caixa de sapato, né? E aí são tampinhas de garrafa. Olha. Cada tampinha de garrafa tem uma letrinha, e isso até a própria criança pode escrever.
dependendo da criança, né? E aí eu coloquei até inclusive aqui um pedacinho de madeira. Nesse caso podia ser uma bolinha de papel, qualquer coisa. E o objetivo é tentar, com o movimento do corpo, né, ir passando por essas letrinhas. Que legal! E é Saiu? super fácil de fazer em casa, né, Então, é muito Jaque? fácil. É tampinha de suco, leite. Sim, pode ser qualquer tipo de tampinha. Que legal! E aí, conforme vai passando por meio das letrinhas, né, vai falando o som de cada uma, vai pensando em palavras que possa iniciar com cada letra. Então, aí dá pra fazer um monte de Tem coisa. atividades, né? É bem Dá pra fazer. bacana. Também a questão da atenção, a paciência, né, para ir passando por cada letra. Então, trabalha essa questão da, né, atenção e realmente a paciência, persistência e um monte de coisa. Pertencimento também, Pertencimento. porque ele construiu um jogo. Muito Sim. Imagina contar para um amigo, nossa, vamos Sim. brincar, fui eu quem construí, olha, que bacana. Uhum. É bem legal, né? Muito legal. Esse aqui com os preguinhos. Esse daqui é a cama de elástico. Ah, é cama de elástico. Que aí é um pedaço de madeira, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para ser feito. Eu seguro Pedaço já, de pega os madeira. elásticos. Ótimo, perfeito. Pega os elásticos. E são os preguinhos. Que daí Eu acho que eu fica- adoraria ficar brincando com esse daí, E viu? é fantástico. de estar entediada em casa. Então são várias cores de elásticos, né? E aí a criança consegue montar o que ela quiser. Então aí propicia ajuda na questão da criatividade, Coordenação né? motora. Coordenação motora fina, que logicamente vai contribuir com a alfabetização, Movimento de o pinça. movimento de pinça, é muita Trabalha a coisa. força, né? A força. A força, né, para poder esticar o elástico. Então, a criatividade até, inclusive, porque é um momento que a gente está tendo que ter criatividade, e aí são as crianças até, inclusive, que nos ensina a ter mais criatividade. E dá pra fazer letrinhas também, de pensar, Dá né? para fazer as letrinhas e até mesmo formatos. E dá pra brincar de adivinhar, Jaque. Eu faço o Adivinhar. desenho e o outro adivinha o que Olha é. aí, já outra Adivinhar. ideia bacana. É. De reproduzir também, sabe? Então a mãe faz um quadrado e a criança reproduz e vice-versa, porque aí nesse caso a gente inverte o papel do ensinante e aprendente para que a criança possa se sentir como autônoma e produtiva e sabendo que realmente ela é capaz de fazer alguma coisa, como a gente também já conversou aqui. Perfeito, Certo? muito bom. Como também tem esse outro material, que no caso são rolinhos de papel higiênico, Ou pode ser aqueles de papel toalha também, pode né? ser de papel toalha, e aqui um rolinho de qualquer coisa. Daqueles de papel filme, Papel né? filme. Isso, ou papel filme, qualquer, né, desses rolinhos que vai conseguindo encaixar e ao mesmo tempo pode ser feito com os números, com letras, com qualquer coisa. Que barato. Nisso tem o número e a indicação embaixo, 2 Massa. pontinhos. dos dois pontinhos. E aí a criança consegue ir colocando. Mais 3 é igual a quanto? Vamos procurar Pode o outro fazer conta de aqui. matemática também. Legal, muito bom. Ai, como diz a Antônia, para fazer a conta mais fácil, você pega o 2, coloca na cabeça 2, mais 3, 2, Ensinamento 3, de Antônia. 4, 5, 5, tá aqui. Muito legal. E você pode também usar, né, Jaque, fazer o número aqui e o desenho do que significa aqui também. pode ser. Legal. Né? Porque aí Perfeito. você vai trabalhar a coordenação motora. Gente, Isso. infinidade de Também pode possibilidades. E é um Legal, material né? super fácil de fazer. Ou super aqui escrito gostoso 2, né? Legal, também. Bem legal também. Trabalha a letra. Também. E conforme Bacana. vai colocando a numeração, a sequência numérica, chega uma hora que não cabe mais. E aí a criança vai conseguindo ter noção de quanto que, né, falta para poder conseguir ainda completar com um 10, por exemplo. Né? E sabe que precisa de um pouco mais de espaço. Então também trabalha essas questões Nossa, muito de legal. quantidade, obviamente, e um monte de outras coisas. De forma simples,
barata, prática. e que você consegue ficar ali no mínimo uma meia horinha com cada um desses, porque a gente sabe que o tempo deles também de concentração é pequeno, mas se você inicia primeiramente fazendo com eles o brinquedo, você já vai ter um tempo. Sim. No outro dia você vai brincar, no outro dia você vai criar outra estratégia, e assim vai. Com um brinquedo desse, você consegue oferecer várias propostas, né? Com certeza. Nossa, muito legal, Jaque. Bastante. E as fotinhas aí, Lucas? Pode soltar pra gente as fotos? Tem umas fotos também que a Jaque separou. Esse daí fala um pouquinho sobre essa, das Jaque. atividades que eu fui fazendo com algumas crianças. E essa atividade foi justamente para trabalhar a questão corporal, que é um menino com Down, e ele tinha muita dificuldade nessa questão corporal, até mesmo algumas vezes esbarrava em objetos ao caminhar. Ele é síndrome de Down ali, né? Isso. Sim. E aí, nesse caso, ajuda nesse sentido, né? Para saber a mãozinha e tudo. Mas essa outra foi uma produção livre, que é uma experiência bem interessante, que é uma mistura de tinta guache com cola, e nesses cubinhos de ketchup, né, que a gente encontra fácil, sabe? Frasquinhos, exatamente, de ketchup, e você faz essa mistura e a criança vai despejando na tela e também com o movimento do corpo vai modificando, né, então pode transformar em muitas imagens. Isso ajuda até inclusive na questão do improviso, né? E não só, mas assim, uma coisa inesperada a aparecer nessa tela. Depois pode até colocar com o pincel a criança e completando com algumas outras coisas, né? Legal. Que aparece aí na imagem. Mas a intenção daquela outra imagem, só volta um pouquinho. O objetivo é justamente isso, é trabalhar com essa questão do não saber o que vai acontecer, que é um dos assuntos também que estávamos conversando aqui, né? Nunca dá para saber, assim, a gente se programa para o dia de amanhã, mas nunca dá para saber o que realmente vai acontecer. Do imprevisto. Muito legal. A ideia da arte fica muito legal, fecha bem bacana, né? Isso, e é uma maneira mais concreta e prática e gostoso, né, de fazer com as crianças e mostrar isso na pintura. Muito legal. Tu pode... E aí essa é uma atividade que foi feita por mim, uma caixinha de ovo, que pode ser feito num pedaço de cartolina, né, que é mais durinha, não necessariamente numa caixinha de ovo, e com os palitos de sorvete, que a criança vai associando as cores. Então é bem interessante também. E super simples e acessível. Muito bom também. Super acessível também. Qualquer um pode fazer junto com a criança, que ela vai amar. E é super válido. Trabalha com as texturas do papel e da madeirinha, Coordenação né? E a motora. tinta. Também a coordenação motora é fina. Tem muita coisa que dá para realmente trabalhar com a coordenação, tanto motora fina como a ampla, né? Anteriormente à alfabetização, bem legal. E no caso dessa outra atividade, são blocos lógicos, que aí dá para fazer também com recorte, né, de qualquer tipo de material, cartolina mesmo, né, como a gente estava falando, recortar quadrados, círculos, depois pintar de cores diferentes, porque ajuda nessa questão de classificação, criatividade para elaborar alguma coisa nova, né, e a nomeação realmente das formas geométricas. Grande ou pequeno, né? O pequeno, que a gente também conversou aqui. O Muito encaixe, então é bastante por coisa cor, também. né? Por forma, legal. Sim, por forma, por cor. Dá para fazer bastante coisa. Até mesmo dá para jogar dominó com essas peças de figuras geométricas. Verdade. Porque aí você trabalha figuras geométricas de semelhanças e diferenças. Verdade. Para trabalhar um joguinho de memória, né? Fazer Olha a possibilidade. Brincadeira com jogo de memória. Jogo de memória não, é dominó. Né? Com o material. Então é bem legal.
E as crianças amam. Atividade de correspondência. Isso, e essa é de correspondência, que daí são palitos também de sorvete, que tanto a criança ou a mãe, né, pode construir do lado uma figura e o outro reproduzir, ou deixar um momento livre, porque o momento livre ele também é interessante, é importante para as crianças, né? Então, as duas coisas. Tem mais? Tem. A seriação. E a seriação, que é de tamanhos, aí também envolvendo que pode ser voltado com material com os palitinhos de sorvete, né, como a gente está colocando aí. E aí esse palito de sorvete ele pode estar de diversos tamanhos, né? A gente pode cortar ele e fazer ele de diversas formas. E aí nesse caso para a criança seriar em ordem, né, de tamanho, e aí ajuda até na questão dos conceitos de ordem crescente, decrescente. Então assim, não necessariamente precisa o conteúdo estar dentro de um material didático, né? Ele está de outras formas também, né, para serem apresentados aí de uma forma mais gostosa, mais lúdica. Bem bacana também. De uma forma mais concreta. Gostei muito. Tem mais? Acabou? Nossa, parabéns, Jaque. Obrigada. Muito bacana. Acho que deu pra gente pensar em várias possibilidades. Olha, tá vendo? Que fofo! Escreveu. Tá vendo o que o tempo ocioso faz? Olha, paradinha, quietinha, eu vou fazer. Tá o tempo vendo? livre é essencial. Maravilhoso. Não, isso é muito bom, porque a gente vê que com pouca coisa, pouco recurso, a gente consegue fazer grandes coisas, né, em casa. Às vezes a mãe pensa, poxa, eu não tenho dinheiro para estar comprando aquele material que é didático, bacana para o meu filho, mas, gente, com a reciclagem hoje, a gente consegue fazer infinitas coisas. É fazer muito amplo. Se você for pesquisar, tem muita coisa, né? E aí, entendendo o conceito, então, é perfeito, maravilhoso. Sim. Gente, já tá acabando. Acredita que já passou 1 hora? Nossa. Eu vou aqui. Não sentimos. Viu? Parece que... Não é? Eu vou falar aqui, então, Muito rapidamente, o consultório da Jaque, tá? Ela atende em Alphaville, em Osasco. Então, aqui em Alphaville, na Alameda Grajaú, 60, a sala 2402. Em Osasco, na Rua Mônica Maria, Albert, acho que é assim que fala, né? 36, Vila Campesina, em Osasco. Aí tem o telefone dela, 98635-7535. E o site, né, dessas maravilhas aqui, www.elevasaber.com.br. E nós temos também os dados aqui do consultório da nossa colega Ionês, que é consultório clínico Vivências Psicologia, na Calçada da Flor de Lis, 93, no Centro Comercial em Alphaville, Carvalho e Pereira, Psicologia na Alameda Itapecuru, 645, no 6º andar, na sala 626. Convênio particular, como que funciona, Iô? Convênio Carvalho. Na Carvalho atende convênio e na Flor de Lis particular, mas o importante na realidade é cuidar. Então não se peguem a questão de convênio de valor. Faça uma avaliação. É isso. Tá certo. Já que quer complementar alguma coisa da sua clínica? Não, seria basicamente isso, né? No meu caso, não atendo convênio, porque aí se trata de um atendimento educacional, mas que infelizmente não contempla. Não pena, contempla. Mas o que a Iô falou, acho que o importante realmente é a gente olhar para o indivíduo, ver as necessidades, ver o que realmente precisa, se atentar a isso. E estamos aí à disposição de vocês, caso precise de algum suporte. Preciso fazer telefone da Iô. Sim. Telefone da Iô, calma aí. 97320-5753. 97320-5753. Tinha faltado. Pode complementar.
eu gostaria de só lembrar de uma coisa. Eu acho que é mega importante. Acho que deu para perceber que o foco aqui não foi no problema, foi na solução. E isso é para a vida. Quando mudamos o ângulo, tudo muda. E a ideia é realmente olhar o filho de vocês como único. Quem tiver alguma dúvida naquela questão do bullying, estou aberta, pode me procurar, pode falar comigo, porque nós sabemos que, eu falei em modo geral, tem crianças que sofrem com isso e é uma coisa um pouquinho mais difícil, mais complexa. Então é só nessa questão de cuidado realmente que eu queria pontuar. Perfeito. Meninas, foi um prazer imenso tê-las aqui nessa experiência. Eu acho que a gente pode estar programando a próxima, né? Com certeza. Não podemos já pensar numa próxima, Sim. daqui a um mês, pensando numa temática, porque eu acho que esse traz uma amplitude, né, de temas, a gente pode estar retomando mesmo. E agradecer nossos convidados aqui, Nedina participou, Kátia, maravilhosos jogos que as crianças podem contribuir, né? É acessível a todas as crianças, simplicidade e criatividade. Nedina, parabéns dando pela entrevista. Foi apresentado com coisas muito lindas, né, para as crianças. A Antônia, parabéns pelo programa. Dani, seu encaminhamento tá ótimo, com delicadeza. Foi um elogio. Obrigada, Antônia, é o seu amor. A professora do Tutu, Janaína, obrigada. E as mamães que entraram também, só tenho a agradecer. Foi muito bom. E até a próxima, né? Fiquem com Deus. E semana que vem a Marta também estará presente. Um beijo para vocês. Dá um tchauzinho aí. Tchau, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, tchau, tchau.